Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vou resolver um exercício sobre gerador síncrono trifásico de polos lisos operando isolado da rede. Bora para a aula? Para a compreensão do funcionamento e operação de um gerador síncrono e seu princípio de funcionamento, vou deixar alguns links dos principais vídeos que temos aqui no canal na descrição. Para aqueles que têm acompanhado, não deixe de se inscrever. Tendo dúvida, deixe nos comentários. Se o exercício auxiliou nos estudos, deixe aí o seu like. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. O que fala o exercício? Eu tenho um gerador síncrono operando de forma isolada, 4 polos, 60 Hz, ligado em delta, com reatância síncrona 1 ohm por fase. Nesse caso, eu já adianto, como não foi oferecido a resistência de armadura na máquina, a gente pode desprezar. Essa é a maioria dos casos, dos problemas que envolvem geradores síncronos. Esse gerador tem uma curva de magnetização linear, que é a relação de IF por EA, dada pelos seguintes valores. Letra A, qual o valor da tensão interna gerada e a corrente de campo para uma carga que consome 50 kVA, fator de potência 0,9 indutivo e V de linha de 277 volts. E a letra B, o gerador opera com corrente de armadura 103,9, fator de potência 0,8 capacitivo e corrente de campo, lembrando que a corrente de campo é CC, de 3 A. E ele então pede qual a sua tensão terminal P e Q trifásicos, além de esboçar o diagrama fasorial. Vamos lá relembrar o circuito elétrico dessa máquina e o princípio de funcionamento por este circuito. Vamos lá. Então aqui seria o circuito elétrico equivalente dessa máquina. Temos aqui a parte do rotor, que é a parte em corrente contínua, e a parte do estator, que normalmente é o que nos mais importa, que é a parte em corrente alternada. O circuito elétrico equivalente, ele é por fase, isso é muito importante. Então, RA, a resistência elétrica do enrolamento do estator por fase, e XS, a reatância síncrona por fase do gerador. Como que funciona essa máquina? Qual é o princípio de funcionamento? Eu vou lá nos terminais do rotor do gerador, através das escovas e anéis coletores, eu aplico uma tensão contínua, circula corrente contínua e eu magnetizo o rotor da máquina. Através de uma máquina motriz, pode ser um motor de combustão interna, no caso dos geradores isolados, ou então uma turbina hidrelétrica nas usinas hidrelétricas ou uma turbina a vapor nas usinas termoelétricas. Aciona essa máquina com velocidade constante. Vão ser induzidos nos enrolamentos do estator da máquina, nos enrolamentos trifásicos, as tensões trifásicas e equilibradas, que representamos aqui por EA. Ao colocarmos carga elétrica nessa máquina, circula uma corrente que chamamos de corrente de armadura. Essa corrente, circulando pelas bobinas trifásicas no estator da máquina, produz o campo magnético girante. Esse campo girante, ele vai interagir com o campo principal da máquina, ocasionando então na nossa tensão terminal da máquina. O XS representa justamente esse campo girante devido à corrente de armadura da máquina. Então, este é o circuito elétrico equivalente dessa máquina. E aí temos a seguinte situação. Pensamos em gerador síncrono, a gente vai pensar nesse circuito elétrico equivalente e vamos pensar na equação de potência de saída. Antes, vou apresentar a equação completa. Veja. Então, pensei no gerador síncrono, temos o seu circuito elétrico equivalente e a equação de potência trifásica ativa de saída. Porém, como é o caso desse problema e na maioria dos casos, essa resistência interna ela é desprezada. Então, o circuito elétrico equivalente ele se reduz a desta forma. Retirei
a resistência interna. E essa equação vai se reduzir a essa equação. P trifásico 3VT-EA sobre XS seno de deltinha, onde o deltinha é o ângulo entre EA e VT. Então, em resumo, resolver exercício de gerador síncrono é pensar no circuito elétrico equivalente da máquina e nessa equação, no caso, quando o RA é desprezado. Então vamos lá, vamos à letra A. Quais são as variáveis que conhecemos? Veja, ele fornece na letra A tensão de linha. Como o gerador está conectado em delta e esse circuito ele é por fase, tensão de linha é igual a tensão de fase. Então já vou jogá-lo na referência. Normalmente eu coloco a tensão terminal ou a tensão que eu conheço na referência 0. Coloquei 277. Por quê? Porque ele fala que é tensão de linha e a máquina está conectada em delta. Tensão de linha é igual a tensão de fase. Outro valor fornecido na letra A é que a potência aparente trifásica é de 50 kVA e o fator de potência é 0,9 indutivo. Importante aqui, fator de potência é o ângulo entre VT de fase com IA de fase na máquina. Então vamos resolver esse problema. Vamos determinar IA. Vou resolvê-lo por fase. Se eu vou resolver por fase, vou pegar a nossa potência aparente monofásica. Ela vai ser dada por trifásica dividido por 3, dá 16,66 kVA. Qual que é o valor do módulo da corrente? O valor do módulo da corrente é a potência aparente dividido pela tensão VT. Observe aqui, tudo por fase. Então deu 60,2 ampere. Qual que vai ser o ângulo dessa corrente? O ângulo dessa corrente vai ser θ, exatamente o ângulo do fator de potência. Por quê? Porque eu estou colocando VT na referência. Então, θ é o arco cujo cosseno vale 0,9. Importante aqui, indutivo. Então, quanto que vai valer minha corrente fasorial? IA fasorial vai ser 60,2 fase menos 25,84 ampere. O menos é porque eu falei que é indutivo e coloquei o VT na referência 0. Achamos então a nossa corrente. Do circuito fica fácil achar a nossa tensão interna. A tensão interna é VT mais JXSA e aí a tensão interna, estou substituindo os valores, eu encontro 308,02 mais 10,13 graus. Observe mais um detalhe, coloquei o mais aqui para destacar. Esse ângulo é justamente o deltinha, que é o ângulo de carga ou ângulo de potência. No gerador síncrono, ele sempre estará adiantado do ângulo da tensão terminal. Essa tensão encontrada é a tensão aqui, ó, do circuito, a tensão de fase. Com essa tensão, posso recorrer direto à curva de magnetização. Aí temos o seguinte, é fornecido que para uma corrente de 1,5 ampere, a tensão vale 138,6 volts. Para a tensão de 308,02 volts, quanto que vai valer a corrente? É uma regra de 3 simples, 3,33 ampere. Nesse caso, a curva de magnetização foi assumida linear. Na maioria dos casos, essa curva ela é não linear, é uma tabela e aí basta encontrar o valor na tabela. Na letra B deste problema, ele fala que o gerador opera com corrente de armadura de 103,9. E importante aqui, dados de equipamentos trifásicos são grandezas de linha. Então, essa corrente aqui é a corrente de linha. Fator de potência, ele é sempre por fase, no caso de cargas equilibradas. Nesse caso aqui, capacitivo. E a corrente aqui, IF, é a corrente de campo. Corrente de campo é sempre CC, 3 ampere. E aí, então, ele pede qual VT de linha, o módulo, P e Q trifásicos, além de esboçar o diagrama fasorial.
Então vamos lá, novamente temos o nosso circuito. Então vamos pegar os dados que conhecemos. Veja, a corrente 103,9, mas essa corrente A não é essa corrente aqui. Veja, a máquina está conectada em delta. Tensão de linha é igual a tensão de fase. A corrente de fase é a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então lembre, equipamentos trifásicos, os dados fornecidos são grandezas de linha e potências trifásicas totais. Então vou dividir por raiz de 3, tenho agora sim a minha corrente, o módulo apenas da minha corrente de fase aqui do meu circuito. Fornecido também o fator de potência e a corrente de campo. Veja, aqui é automático. Deu a corrente de campo, já sei quanto que vale a tensão terminal. Eu recorro lá na curva de magnetização. Então eu tenho lá dos dados fornecidos, eu vou encontrar o meu EA para 3 A. E aí eu consigo encontrar o módulo da minha tensão interna, que vai ser dada por 277,2 volts. Lembra um detalhe, gerador síncrono opera com velocidade sempre constante. Agora, vamos lá. Preciso resolver esse problema. Como que eu vou encontrar o módulo da minha tensão de saída aqui? Se eu pensar numa malha, observa, a malha é uma única equação. Eu tenho um módulo dA, está aqui. Mas eu não tenho o ângulo de carga, eu não tenho o ângulo entre EA e VT. Mesmo que eu coloque o VT na referência, fase zero, eu conheço o ângulo do VT, fase zero, mas eu não sei o seu módulo. Então aqui eu tenho uma equação e duas incógnitas. Eu preciso então de mais uma equação. Aí eu posso recorrer lá à nossa equação de potência. Vamos lá. Veja, mas aqui eu ainda tem um problema. Essa é a nossa equação de potência. VT eu não conheço. Módulo EA eu conheço. XS eu conheço. O ângulo delta eu não conheço. E acrescentei mais uma variável. A minha potência trifásica. Mas eu consigo mais uma equação aqui, que é a equação clássica de qualquer circuito trifásico. Essa potência trifásica, a mesma, eu posso escrever da seguinte forma. 3VT e A cosseno do ângulo. VT e A são por fase. Observe, se eu dividir uma equação pela outra, eu vou chegar no seguinte resultado. Esse resultado, para mim, é importante. Por quê? Módulo de A eu conheço? Conheço. XS eu conheço. Delta eu ainda não conheço. O módulo do IA é fornecido. O cosseno do ângulo também é fornecido. Então fica fácil encontrar o deltinha aqui. Substituindo os valores que conheço, o seno do deltinha vale 0,173 e o ângulo de carga passa a valer 9,97 graus. Já descobri mais uma variável. Aí eu tenho que tomar um cuidado. O fator de potência, θ, é o ângulo entre VT e A. O delta é o ângulo entre EA e VT. Então, o que eu faço? Mesmo não conhecendo o módulo de VT, eu vou colocá-lo na referência. Aí o meu delta passa a ser o ângulo do EA e o meu θ passa a ser o ângulo do meu IA. Veja. Assumindo VT na referência, o θ ele é o arco cujo cosseno vale 0,8. Coloquei positivo porque ele falou que é capacitivo. Então, quanto que vale a nossa corrente fasorial? IA vai ser 60 fase mais 36,87. Quanto que vale o EA? O EA vale 277,2 fase mais 9,97. O ângulo de carga é sempre positivo no gerador síncrono. Agora, pronto, a gente consegue recorrer ao circuito elétrico equivalente da máquina. A equação do circuito elétrico equivalente vai ser dada por VT é o EA menos a queda. O EA eu conheço, módulo e fase. O IA eu conheço, módulo e fase. Então, encontramos aqui a nossa tensão de fase, que no caso da máquina conectada em delta é igual à tensão de
linha. Veja que interessante. Achamos aqui fase zero, o que era o esperado, porque assumimos VT na referência. Então, de uma certa forma, a solução desse problema é auto-verificável. Porque se eu encontrei o deltinha de forma correta, a corrente de forma correta, o fator de potência de forma correta, o meu VT vai ter que dar fase zero. Qual que é a potência ativa e reativa de saída? Nesse caso aqui, eu vou usar a potência complexa. Então, a potência complexa vai ser 3VT/A conjugado. Valores complexos. O 3, porque eu estou falando do trifásico. Então, meu VT 309 fase 0. E a minha corrente vai ser 60 fase. O ângulo era mais 36,87. Passo para menos, porque é conjugado. E aí eu tenho então a nossa potência aparente complexa na forma retangular. Por que eu utilizo essa potência complexa? Quando eu abro na forma retangular, já tenho aqui a potência ativa, parte real, e a potência reativa, parte imaginária. O sinal negativo da potência reativa representa justamente fator de potência capacitivo. Por fim, o problema pede para representar o diagrama fasorial. Então vamos lá, vou colocar o VT na referência, a minha corrente está adiantada de θ em relação a VT, a queda em XS, veja, é uma reatância indutiva pura. A tensão na reatância indutiva pura está adiantada de 90 graus em relação à corrente, sempre. Então representei aqui XS e A adiantado de 90 graus. Preciso fechar o circuito. O EA vai ser a queda mais VT. O EA vai ser o VT mais a queda. Então vou jogar esse fasor no final do meu fasor VT. E aí o EA é a soma dos dois fasores. O ângulo entre EA e VT é justamente o nosso ângulo delta. Essa foi a aula de hoje. Até uma próxima aula e bons estudos!